Analistas do mercado financeiro reduzem mais uma vez a estimativa para a inflação. Ibovespa passa dos 76 mil pontos pela primeira vez na história. E ainda, preço da banana nanica sobe em todo o Brasil. O mercado do campo desta segunda-feira, 18 de setembro, está no ar. Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o mercado financeiro começou a semana com um ambiente externo favorável, com destaque para o IPCA e para o relatório da inflação, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho com as notícias que chegam lá de Brasília. No cenário político, o destaque foi a troca da presidência da Procuradoria-Geral da República. No lugar de Rodrigo Janot, entra Raquel Dodge, que promete mudanças na Operação Lava Jato. E o dólar, que começou o dia em queda, hoje reagiu, terminando a segunda-feira em alta, com a expectativa do relatório que será divulgado pelo Federal Reserve na quarta-feira, que é o Banco Central lá nos Estados Unidos. Dólar comercial, portanto, em alta nesta segunda-feira. A alta é de 0,64% e o dólar encerra o dia de hoje aos R$ 3,13 mais 60, renovando a máxima, portanto, o dólar comercial nesta segunda-feira. E hoje o Ibovespa, o principal índice aqui da B3, bateu um novo recorde passando dos 76 mil pontos, uma marca que nunca havia sido atingida antes, mas ao longo do dia perdeu um pouquinho de força e ficou abaixo desse patamar dos 76 mil pontos, mas ainda assim uma nova máxima para o índice Bovespa, que termina segunda-feira aos 75.990 pontos, uma alta de 0,30% no principal índice aqui da B3 em São Paulo. Entre as principais altas aparecem os papéis da Eletrobras, que subiram 1,39% a R$ 21,84, e entre as principais quedas aparecem os papéis da JBS, com uma desvalorização de quase 4% a R$ 8,50, tudo isso em função da troca do comando do grupo JBS nesta segunda-feira, primeiro dia da semana. E como nós falamos agora há pouco, a inflação, mais uma vez, foi reduzida, a estimativa de inflação lá em Brasília, hoje, conforme as informações do Banco Central. Quem tem mais detalhes para a gente é a repórter Camila Xavier. O Boletim Focus do Banco Central apontou que a inflação deste ano deve ficar na média, em 3,08%. Esta foi a quarta redução seguida do indicador. A nova previsão mantém a inflação abaixo da meta central para o ano, que é de 4,5%. Os analistas continuam estimando uma redução dos juros para este ano. Se o patamar de 7% ao ano for atingido até o final de 2017, esse será o menor nível já registrado. Para o Produto Interno Bruto, a estimativa de crescimento se manteve estável em 0,60%. No próximo ano, os economistas estimam uma expansão da economia de 2,10% para 2,20%, a segunda alta seguida no indicador. A previsão de crescimento começou a subir com mais intensidade após a divulgação do resultado do PIB do segundo trimestre deste ano, que avançou 0,2% contra os 3 primeiros meses do ano. O mercado financeiro também manteve sua previsão para a taxa Selic em 7% ao ano para o fechamento de 2017. Atualmente, a taxa está em 8,25% ao ano. Para o final de 2018, a estimativa dos economistas para a taxa Selic recuou de 7,25% para 7% ao ano. Com isso, a previsão é de que os juros fiquem estáveis no ano que vem. Camila Xavier para o SBA. E falando em PIB, no estado gaúcho, no Rio Grande do Sul, o Produto Interno Bruto, no segundo trimestre do ano, cresceu 2,5%, impulsionado pelo agronegócio. Mais detalhes na reportagem de Annelise Nicoloide. Foi o melhor trimestre da economia gaúcha desde o início de 2014, quando o PIB do estado avançou 3,6% entre janeiro e março.
Em seguida, o Rio Grande do Sul iniciou uma sequência de 11 trimestres consecutivos de retração, interrompida apenas neste ano. A maior contribuição veio outra vez do campo. O nível da atividade subiu 11,7% nos 6 primeiros meses do ano. Outro dado importante diz respeito aos empregos. Um levantamento feito pela Farsul mostra que durante a crise econômica entre 2015 e 2016, os municípios do Rio Grande do Sul, que têm 30% ou mais do PIB vinculados à agricultura, continuaram gerando emprego. Selecionamos todos os municípios do Rio Grande do Sul e separamos eles em 2 grupos, mais ou menos do mesmo tamanho. Municípios agro, que são aqueles que têm 30% do seu PIB ou mais vinculado à agricultura, diretamente à agricultura, e os municípios e os demais municípios, que são aqueles que têm menos de 30% do seu PIB no agro. E olhamos o que aconteceu com a crise econômica. Durante a crise econômica, 2015, 2016, houve um enorme desemprego nos demais municípios. Nos municípios agro, nós continuamos gerando emprego. Ou seja, mas não é só emprego na agricultura, se gerou emprego nos serviços, se gerou emprego na indústria destes municípios. Ou seja, a agricultura ela é extremamente importante para a geração de emprego e ela blindou os municípios que dependem da agricultura para subsistir. Não houve desemprego, pelo contrário, houve geração de emprego mesmo na crise. O setor de serviços de maior peso na atividade teve alta de 0,5%, puxado pelo comércio. Na indústria, os números ainda foram negativos. A queda foi de 0,3%, influenciada principalmente pela construção civil. Apesar que a indústria de transformação passou para o terreno positivo. Para fazer agricultura hoje, nós precisamos comprar fertilizante. Ativamos a indústria de fertilizante. Precisamos dos químicos. Ativamos a indústria química. Precisamos de máquinas. Ativamos a indústria metal-mecânica. Precisamos de eletrônicos. Ativamos a indústria dos eletrônicos, a indústria petroquímica, a indústria da biotecnologia, N serviços. E aí, então, produzimos. Quanto frete está envolvido nessa produção de trazer insumo, levar produto, depois esse produto é industrializado ou é exportado, enfim. Quanta economia gera? Se nós olharmos no Brasil, nós estamos falando de 23% do nosso PIB. Quando nós olhamos para o Rio Grande do Sul, nós estamos falando mais de 40% do PIB gaúcho. Ele é feito em alguma dessas etapas. Então a agricultura hoje, ela é muito mais do que nós temos na porteira. Ela supera os limites da fronteira, seja as indústrias fornecedoras, sejam as compradoras. Por isso que ela é tão importante para a economia. E o governo federal desistiu de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a resolução publicada pelo Senado que beneficia ruralistas com o não pagamento retroativo do FUNRural, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Com isso, o governo deixa de receber 17 bilhões de reais. É o que diz a notícia publicada hoje na Folha. Veja em instantes, Café Robusta fecha segunda-feira em alta na Bolsa de Londres. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o Café Robusta encerrou o dia com altas na Bolsa de Londres, influenciado principalmente por fatores técnicos que garantiram a valorização das cotações do café hoje, segunda-feira, lá na Bolsa de Londres. Acompanhe no painel. Começamos com o contrato para o mês de setembro, que subiu 0,59%, negociado a 2.026 dólares a tonelada. Os contratos com vencimento para novembro subiram 0,65% e foram negociados por 2.005 dólares a tonelada. Contratos para o mês de janeiro, no patamar abaixo dos 2.000 dólares a tonelada, foram negociados por 1.993 dólares a tonelada nos últimos negócios, também alta de 0,65%. E os contratos para março do ano que vem, 1.991 dólares nos últimos negócios, valorização de 0,70%.
Essa foi a situação do café robusta hoje na Bolsa Futura de Londres, que então veio em alta, como a gente acabou de acompanhar. Já o café arábica na Bolsa de Nova York teve uma situação diferente. Os principais contratos vieram em queda hoje. O contrato para o mês de setembro caiu 0,75%, negociado a $1,38 por libra-peso. Contratos para o mês de dezembro, $1,40 por libra-peso, uma queda de 0,74% neste vencimento. Contratos para março do ano que vem, $1,43 por libra-peso, queda de 0,69%. E contratos para maio do ano que vem, $1,46 por libra-peso, queda também dessa vez de 0,64%. O café arábica ele vinha em alta hoje e acabou revertendo esse cenário mais positivo durante o dia. As cotações chegaram a atingir patamares mais elevados hoje, mas como a gente está acompanhando aqui, no fechamento do dia vieram em queda, então, os principais vencimentos do café arábica lá na Bolsa de Nova York. Já o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3, esse sim teve valorização hoje. O contrato para setembro, por exemplo, subiu 2,50%, uma alta significativa nesse contrato de setembro. E no ajuste atual, ele foi negociado por $168,15 a saca. Contratos para dezembro, $172,20 a saca, valorização de 1,71%. Contratos para setembro do ano que vem, mês referência no mercado do café, foram 140 negociações no valor de $179,55 a saca, uma variação de quase 2% positiva, portanto. E contratos para setembro de 2019, $190,15 a saca. A alta é de 1,63%. Essas foram as cotações do café nesta segunda-feira, primeiro dia da semana. E para saber as primeiras informações do tempo no programa de hoje, vamos para os estúdios da Somar com Juliana Rezende, que traz os destaques para o centro-sul do país, destacando então a cultura do arroz. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul, que agora já estão em fase de preparo do solo, podem até ser prejudicados no decorrer das próximas semanas, porque as chuvas seguem concentradas na região sul. Com essas chuvas que já vêm ocorrendo de forma bastante frequente, a disponibilidade hídrica do solo vem aumentando de forma bastante expressiva em grande parte do estado gaúcho e até de Santa Catarina, tendo índices agora superiores a 90% de umidade no solo. Nos próximos 5 dias, as chuvas devem seguir persistentes no Rio Grande do Sul, mas dessa vez as pancadas são fracas, o volume é baixo, não passa de 5 milímetros. O predomínio deve ser de tempo bastante seco em grande parte do centro-sul do Brasil, com pancadas em algumas áreas no centro do país e ainda também no norte do Espírito Santo. Agora, na próxima semana, as instabilidades ainda devem persistir na região sul, mas dessa vez chove em grande parte do sul do Brasil, entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e essas instabilidades conseguem avançar um pouco mais pelo centro-oeste e também pelo sudeste. Agora volta a chover em algumas áreas do oeste e sul do Mato Grosso do Sul, da faixa leste do estado de São Paulo. Só que o tempo mais seco ainda deve persistir nas áreas mais claras do mapa. Isso ocorre entre os períodos do dia 24 até o dia 28 e as chuvas são um pouco mais fortes na maior parte da região sul. Agora, a partir da terceira semana, é que essas chuvas avançam por quase todo o centro-sul do Brasil. As chuvas ficam mais fortes ainda na região sul, principalmente entre Santa Catarina, mas segue chovendo de forma abrangente em grande parte da região sul, praticamente toda a região sudeste e ainda também grande parte da região centro-oeste. Só que dessa vez as pancadas não devem ser muito expressivas, não passa de 15 milímetros o acumulado. Isso ocorre entre os dias 29 de setembro até o dia 3 de outubro. Então, ao longo das próximas semanas, com chuvas frequentes na região sul, os produtores de arroz podem acabar sendo atrasados por conta desse preparo do solo com essas chuvas frequentes, que garantem também até níveis de encharcamento do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
Até mais, Juliana. E os preços da banana nanica subiram em todas as praças pesquisadas pelo CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A principal alta aconteceu no norte de Minas Gerais. A alta na última semana foi de 25% no preço da banana nanica. Acompanhe no painel. Norte de Minas Gerais, portanto, o preço da banana nanica, como eu falei, subiu 25%. Por lá, o preço médio do quilo é de R$1. Enquanto isso, na Bahia, a alta foi de 12% e a banana nanica é vendida no atacado por 95 centavos o quilo. Enquanto isso, no norte de Santa Catarina, a alta também foi de 12% e o preço médio da banana nanica é de 54 centavos o quilo. O produto vem em alta, conforme os pesquisadores do setor de hortifruti do CPEA, principalmente por causa do aumento na demanda pela banana. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Mercado do Campo está de volta, trazendo agora mais informações do tempo com Juliana Rezende, que destaca agora a produção de cana no nordeste do país. Acompanhe. Lavouras de cana-de-açúcar da faixa leste da região nordeste vêm sendo bastante beneficiadas. Isso ocorre porque as chuvas vêm sendo frequentes nessas áreas, principalmente em toda a faixa leste da região nordeste. As instabilidades vêm ocorrendo de forma mais frequente, com volumes significativos. Isso garante melhor disponibilidade hídrica do solo, principalmente nessas áreas em azul do mapa. Agora a situação é oposta tanto no interior da região nordeste, como também em algumas áreas da região norte. Das áreas em vermelho do mapa, é a falta de chuvas que garante problemas de déficit hídrico. No decorrer dos próximos 5 dias, ainda pouca coisa deve mudar na metade norte do Brasil. A persistência deve ser de tempo mais seco nas áreas mais claras do mapa, pancadas na região norte, principalmente nas áreas do extremo norte do Brasil, inclusive em Roraima, que chove um pouco mais forte, acumulados de até 30 milímetros. Agora, já na faixa leste da região nordeste, as pancadas também seguem frequentes, mas com baixo acumulado, que não passam de 15 milímetros. Agora, na segunda semana, inclusive agora segue chovendo na metade oeste da região nortista, acumulados de 5 até 15 milímetros, enquanto que no nordeste é principalmente a faixa leste que segue recebendo pancadas de chuva. Na terceira semana, essas instabilidades na região norte também devem seguir persistentes nas áreas mais a oeste da região nortista. Agora a chuva ganha um pouco mais de intensidade no Amazonas, acumulados de até 30 milímetros. O tempo seco persiste em algumas áreas do interior do Nordeste, no Amapá, Pará e também no Tocantins. Agora na faixa leste do Nordeste, as instabilidades seguem frequentes e persistentes até o dia 3 de outubro. Então, ao longo das próximas semanas, as lavouras de cana-de-açúcar, que estão em fase de desenvolvimento na faixa leste da região nordeste, seguem beneficiadas com chuvas frequentes que garantem boa disponibilidade hídrica no solo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. E a fraqueza nos preços dos grãos está atrasando a preparação para a próxima safra. São o que dizem os analistas da Celeris, conforme que foi divulgado hoje pela agência inglesa Reuters. A volatilidade do câmbio, ela também está influenciando nesse preparo para a próxima safra. Isso porque boa parte dos insumos é importada, 70% dos insumos utilizados aqui no Brasil vem de fora do país. E outro fator que também está postergando o início dos preparos é a burocracia no acesso ao crédito. Esse é o terceiro fator. Segundo os analistas, 40% dos custos operacionais dos produtores são financiados por empréstimos. Por isso, então, o início do preparo para a próxima safra está considerado atrasado hoje aqui no Brasil. E os futuros do milho fecharam em queda hoje na Bolsa de Chicago por causa principalmente do início da colheita lá nos Estados Unidos. Acompanhe no painel. O contrato para o mês de dezembro caiu 0,91% e nos últimos negócios o milho futuro na Bolsa de Chicago teve o valor de $3,51 por bushel. Contratos para março, $3,64 por bushel, uma queda de 0,88%. Já o milho BMF Bovespa, negociado aqui na B3, teve altas importantes hoje nos principais contratos.
Contrato para o mês de novembro, por exemplo, subiu quase 3%, passando aí do patamar dos R$ 30 por saca. Foram R$ 30,74 por saca no ajuste atual, com a alta então de 2,98%. Contratos para janeiro do ano que vem, R$ 32,47 a saca, uma variação positiva de 2,27%. E contratos para março do ano que vem foram 150 contratos negociados no valor de R$ 33,47 a saca. A alta neste vencimento de março é de 2,10%. Já os contratos futuros da soja tiveram um dia de volatilidade hoje em Chicago. Como a gente vê aqui no painel, o fechamento do dia veio em queda hoje para a soja na Bolsa de Chicago. Contrato para o mês de novembro desvalorizou 0,10% e nos últimos negócios tem o valor de $9,67 por bushel. Contratos para janeiro do ano que vem, $9,78 por bushel, também uma queda de 0,10%. Para encerrar, soja BMF Bovespa também em queda nesta segunda-feira, primeiro dia da semana. Contrato para o mês de novembro caiu 0,84% e no ajuste atual o valor foi de $21,33 a saca. Contratos para janeiro do ano que vem, $21,56 a saca, em queda de 0,78%. E contratos para março de 2018, $21,75 a saca, queda de 0,68%. Essas foram as cotações do milho e da soja hoje em Chicago e também aqui na B3. E o Canal do Boi transmite logo mais, a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília, o leilão virtual Cenepol Pantanal Touros. A realização do leilão é da Central Leilões, da Vitrine Leilões. E quem tem mais informações pra gente é Éder Catatal. Boa tarde, Éder. Boa tarde, Sara, boa tarde, amigos de todo o Brasil. Falamos ao vivo, direto aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Evidente, né? Nós tivemos o início na semana passada, na quarta-feira, nós iniciamos a vitrine, na parceria Vitrine Leilões e a Central Leilões. A vitrine Cenepol Pantanal, onde duas grandes marcas que respondem por esse importante criatórios, ou seja, dois criatórios de uma raça que se predomina pela precocidade, pelo seu histórico e a sua origem. Quem está ao meu lado e vai falar bastante a respeito do leilão de hoje é o amigo Neto que está na assessoria. Primeiro, boa tarde, Netão. Boa tarde, Catatal. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelas lentes da TV. Realmente está diferenciado hoje. O trabalho que foi feito junto do Vitrine, que você conduziu os trabalhos durante o finalzinho da semana passada e agora hoje é para encerrar com chave de ouro. Belíssimos touros vamos ter. É isso aí, Neto. Olha, vamos, para quem está em casa, para muita gente que está nos assistindo, vamos falar um pouquinho com a imagem dos touros, falar um pouquinho dos dois grandes criadores, seja o Cenepol Pantanal, seja o Cenepol AS, né, do Almir Sater, e também na pessoa do seu Aldo, do César, nessa parceria deles com o Michel. Queria que você comentasse, você que realmente conhece e fala com bastante propriedade tanto o trabalho de cada criador. Eu acho que isso é um resultado observa pela qualidade dos touros, é um resultado de um trabalho longo, não é isso, Neto? Exatamente, Catatal. É até assim, é engraçado, porque quando a gente vê cantores, compositores, como eles criando uma raça de gado, qual seja, muita gente imagina, começaram por hobby ou por gostar. Não, realmente esses dois criatórios, eles criam o Cenepol, porque realmente foi a ferramenta que coube a eles na fazenda deles. Os dois criatórios que possuem fazenda no Pantanal precisavam fazer o cruzamento industrial de uma forma rústica, de uma forma simplificada, precisava disso lá no Pantanal, testaram através de touros Cenepol, agradaram muito da consistência, do que produziu, do cruzamento que esses touros fizeram lá no Pantanal, e aí sim eles entraram a começar a criar Cenepol. E quando eles entraram a criar, como eu disse durante todo o dia aqui hoje já,
foi uma seleção muito bem feita. Pinçaram doadoras de diversos plantéis, pinçaram as melhores doadoras, levaram para casa, produziram essas doadoras, selecionaram os produtos dessas doadoras, testaram novamente lá no Pantanal esses touros, e aí depois de anos que eles fizeram esse trabalho, agora eles abrem as porteiras para fazer a primeira venda de touros. Touros esses que foram nascidos lá no Pantanal, fizeram a transferência de embriões no Pantanal, nasceram no Pantanal, fizeram a recria desses animais numa fazenda aqui pertinho de Campo Grande, e aí, depois de toda a avaliação dos touros, seleção dos animais, dentro de 150 touros, foram tirados aí praticamente 50 touros somente para o evento. Dos 50, vocês já comercializaram fantasticamente pela técnica nova de venda que eu falo aqui do SBA, que é o Vitrine do Boi. Foram comercializados 10 animais e agora temos 40 que são os top da avaliação, que vão para o leilão hoje a partir das 8h30 da noite. Então, assim, eu pontuo muito bem esses criadores pela característica e pelo local que eles estão utilizando a raça, que é no Pantanal, que é no Mato Grosso, que é no calor, que é na rusticidade mesmo. Quer dizer, interessante esse comentário, até porque a origem da raça e os resultados obtidos, quando nós falamos, você já mencionou, eles foram nascidos e recriados, e aí, evidentemente, alcançando uma idade, eles mudaram a região, vieram aqui próximo a Campo Grande, mas toda essa a parte de nascimento, de recria, numa região muito inóspita em relação ao que é o Pantanal quando na cheia e quando na seca. Quer dizer, essa adaptação, quando você consegue reverter esse sistema para o sistema pasto, já tem, evidentemente, um ganho em cima disso, né? Quer dizer, ele vai trabalhar, não vai sentir e vai aumentar a taxa de prenhez? Com certeza, isso aí hoje influencia muito. Hoje a gente pega os maiores criatórios, seja de Nelore, seja de qualquer raça que seja, a base predominantemente da avaliação dos animais é a pasto. Você criar o animal na forma que ele vai sobreviver para o resto da vida dele toda. E aí está a prova hoje, animais nascidos no Pantanal, recriados a pasto aqui no Mato Grosso, região quente, vocês sabem muito bem disso. E aí depois de toda a avaliação genética feita desses animais, partiram-se para as avaliações finais de ganho de peso, de área de lombo, terminação de carcaça, tudo, e aí foi feita uma nutrição adequada para esses animais, para eles poderem estar chegando para o mercado prontos, assim como eles estão, com o andrológico positivo, prontos para trabalhar nessa estação que vem chegando agora, nesse score corporal fantástico, que você não vê nenhum animal obeso, você pode notar pelas imagens, os animais estão com um físico muito bom, de touro realmente, que vai trabalhar e vai cobrir vaca a campo, Catatal. Tá certo, Neto, é isso aí. Vamos falar um pouquinho agora da condição de pagamento do leilão, se ele vai ter também a mesma condição que foi o Vitrine, em função de 36 parcelas e alguns pagamentos com desconto. Queria que você comentasse isso, e também as rotas e algum ponto de entrega dos touros, para nós podermos divulgar também para quem está nos assistindo. A forma de pagamento eu falo que é a mais facilitada que todo criador hoje faz. São 36 parcelas, sendo as 3 primeiras duplas e as outras 30 iguais, sem juros. Nós vamos estar comercializando esses touros com uma rota de frete especial que eu consegui hoje com o seu Aldo e com o César Teló. É frete free para toda a malha rodoviária do país. Olha só, frete free para toda a malha rodoviária do Brasil. Exatamente. Aonde quer que chegar asfalto aqui no país, você pode estar recebendo seu touro. Para quem tem interesse em adquirir o touro Senepol hoje, eu quero comprar 2, eu quero comprar 5 para testar, você pode comprar, você vai receber praticamente na porta da sua fazenda. E aí, essa é a característica de todo criador de Senepol hoje. Eles realmente, aprovando o produto que ele tem, ele ainda fala assim, vou te entregar para você testar e comprovar que realmente é bom. Olha que coisa boa, né? Além do amigo comprar um reprodutor, ele vai ter o seu ganho em relação ao rendimento, peso, aumentando a taxa de prenhez das suas vacas. Você pode ter a certeza que você recebe o seu touro. Se você fizer a conta hoje de um custo em relação à frete, você consegue tirar esse custo. Evidentemente você aumenta o ganho, porque
é um custo a menos e você pode ter a certeza de adquirir muito mais animais, muito mais reprodutores, para que você realmente possa ter aí o resultado na fazenda também, né, Neto? Sim, outra forma fantástica que eu costumo dizer, muita gente às vezes fala, né? Comprar no leilão, tem comissão de leiloeira, tudo. Porém, é uma segurança muito grande você estar comprando no leilão esse animal, você tem todo o respaldo da leiloeira no que você está vendendo, então é uma garantia que você tem. E aí você não quer pagar em 36, quer pagar em 24 parcelas, você já vai ter um desconto de 8%, que é praticamente o desconto que você vai pagar para a leiloeira nessa compra. Eu quero pagar em 18 parcelas, você vai ter um desconto de 7,5%. E se você quiser pagar à vista, um desconto de 15% para pagamento à vista, Catatal. Então aí, olha, eu acho que isso mostra o trabalho dessas duas marcas dentro da raça Senepol, o trabalho do seu Aldo, do César e do Michel, e também do Almir Sater, disponibilizando 40 reprodutores, uma tourada melhor na avaliação, melhor de peso, melhor realmente em toda a sua característica racial, beleza, avaliação, enfim. Você tem aí essa oportunidade importante para inserir dentro do seu rebanho uma genética de uma raça altamente provada hoje. Pode ter a certeza disso. E a origem, evidentemente, da raça. E a tourada, né? Observa pelos touros. Tá aí. É isso, Neto? Para finalizar, agradeça, faça o convite, por gentileza. Fica o convite, nós estamos aqui já de dentro do Espaço Gourmet do Canal do Boi, do SBA. Estamos aqui à disposição para qualquer dúvida, quem queira comprar, quem queira buscar alguma informação, eu estou aqui à inteira disposição. E logo mais, às 20h30, estaremos transmitindo diretamente daqui também todo o leilão com essa tourão e com essa qualidade genética. Tá certo, valeu, Neto. Olha, então a você, amigo de todo o Brasil, você que está aguardando, não pode perder, logo mais à noite, às 20h30, o leilão de reprodutores. 40 reprodutores de um trabalho muito interessante, de uma seleção importante, através de dois grandes criadores, o seu Aldo, o César, o Michel Teló e o Almir Sater. Sara, é com você. Tá certo, Éder Catatal. Obrigada pelas informações, um excelente leilão. O recado foi dado, então. Transmissão ao vivo, logo mais no Canal do Boi, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Você tem mais informações dentro de instantes no programa Pecuária BR. E eu vou ficando por aqui, eu volto amanhã, às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Até lá!